Olá, papai e mamãe, tema novo, corzinha nova e o tema tá maravilhando. Nós vamos conversar sobre um assunto, na verdade vários. Você, papai e mamãe, já se perguntou? Se meu filho continuar dessa maneira, como que vai ser quando ele crescer? A gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso durante esse tema. Fica de olho no laranjinha. E o de hoje, deste domingo, o tema é rebeldia. Você conheceu alguma criança rebelde? Pois bem, vamos conversar com uma pessoa que era muito rebelde quando era criança. Camila Peixoto. Apresento-vos. Palmas, gente. Parece. Cara de anjinho. É de pensar, ai, lourinha do olho azul, Não tão era bonitinha. Exageraram. Não era tanto. Por que você acredita que você era uma criança rebelde? Eu demorei para acreditar, mas quando eu comecei a ver os prejuízos na minha vida adulta. Então, assim, demorou muito tempo para eu ver. Eu vi quando eu tive meu primeiro emprego, quando eu estava na faculdade, quando eu tinha poucos amigos. Então, eu comecei a ver que aquilo tudo que falavam, as pessoas estavam certas, que eu não era certa o tempo todo. Dentro do ambiente familiar, você só se deparou com as consequências quando você saiu daquele ambiente. Quando eu saí de casa, Porque enquanto a minha mãe falava e eu ficava de castigo e a gente tentava abordar ali dentro de casa, eu achava que eu estava certa. Que, não é isso tudo, eles que não sabem conversar. Você que não era compreendida. Exatamente. Era exatamente eu o que sabia sentia. tudo e eles estavam velhos e não sabiam de nada. Isso. E quais eram os comportamentos opositores, assim, que você tinha? Eu batia a boca e peitava também, com o corpo, assim. Então, não... Afrontava. Vai pro seu quarto e fecha a porta. Não fechava. E, às vezes a minha mãe ia tentar fechar a porta, eu ficava na frente da porta. Não vai fechar a porta, eu vou sair sim. Então eu peitava com o corpo e desrespeitava absurdamente, assim. Com a fala, com o olhar de deboche. Terrível. Então, essa que vos fala também era um pouquinho rebelde. Uma vez a minha mãe falou assim... Aline, vai já pro seu quarto. Eu falei, Não vou pro meu quarto, eu vou pra sala. aí eu fui pra sala. Ela, Isso mesmo, tá de castigo na sala. tô desesperada, eu preciso mostrar que quem manda sou eu. Então tentou arrumar aquela bagunça, mas a minha postura também era sempre nesse sentido. Eu queria mostrar que não ia me vencer. Eu acho que tanto a sua mãe, pelo que você estava compartilhando, quanto a minha, ela entendia o seguinte. Eu não vou baixar a guarda pra você, a criança é você. O mais novo é você, o filho é você. E nem que isso me dê mais trabalho do que me dar com meu outro filho, eu vou continuar nesse processo. E era para proteção, né? Então, assim, muitas vezes a regra era... Só sai de casa com o quarto arrumado, tem que arrumar a cama. Eu não queria arrumar a cama naquela hora, eu queria enfiar a roupa dentro do armário e sair. Então, assim, foi sempre no cuidado, olha... Faz isso porque isso é melhor pra você. Mas na época eu não via como a melhor coisa. Então eu queria fazer tudo do meu jeito. E o que é que mais te irritava, assim? Eu te deixava indignada. Não consegui conversar. Porque eu falava muito, eu queria ser ouvida, eu queria expor o meu ponto de vista, criança de 4 anos. Eu queria falar, eu queria ser entendida, eu queria ser ouvida, eu queria que fosse do meu jeito. Sim. E aí não era do meu jeito, eu não era ouvida, tipo, não vai ser do seu jeito. E aí era morte pra mim. Pra mim era muito difícil essa sensação de que, assim, a minha opinião não está sendo levada em consideração. Era mais ou menos isso. Só que hoje, enxergando, né, entendendo a forma como eu agia, se a minha mãe não tivesse essa postura de me frear, eu acho que eu viria um monstro. Entendeu? Assim, tá tudo bem, mas se não tá também, sai da minha frente que eu vou engolir você. Era mais ou menos isso que ia acontecer. E graças a Deus, assim, minha mãe conseguiu, né, me segurar, assim, com muita luta, que não era fácil, né, era muito trabalhoso. Assim, você tem alguma memória de coisa, assim, que você lembra da sua mãe sofrendo com você desse jeito, assim? Várias vezes a minha mãe chorou, de não saber o que fazer mais, de chorar. Eu havia, assim, desesperada mesmo. Ela não conseguia nem esconder mais. Então, quero aproveitar para falar sobre um assuntinho que está dentro desse tema. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o TOD, Transtorno Opositor Desafiador. Talvez você não tenha ouvido falar sobre essa sigla, mas existem características desse transtorno que é importante você saber, até para você identificar dentro do seu ambiente. Eu não creio que o seu caso e o meu chegue a ser esse transtorno. Era um caso de rebeldia básico, né? Mas, basiquinho. Pergunta para nossa mãe.
Mas eu acho importante a gente compartilhar um pouquinho, porque hoje já temos muitas informações que antigamente não se tinha, né? São quadros que normalmente extrapolam a birra. Então é um estado onde a criança ou adolescente ele começa a violar os direitos do outro e ele tem um comportamento enfrentativo. Costumam ser crianças raivosas, às vezes até violentas. É importante você observar isso. São questionadores e costumam terceirizar a culpa das coisas. Eles dizem que a culpa das coisas é sempre dos outros. O que aconteceu nunca foi culpa deles. Os outros é que desencadearam algo neles para que eles errassem. As avaliações profissionais de saúde são muito importantes para esse diagnóstico. E o tratamento também é importante para o estabelecimento de condutas corretas que precisam ser adotadas pelos pais. Curiosidade, Kemis. Quem que você respeitava? Só o meu pai. Só mais seu ninguém. pai? Por que você acha que você respeitava seu pai? Eu sempre tive uma paixão louca pelo meu pai. Ele era tudo pra mim. Então, E meu pai não era de gritar, ele não era de se exaltar, sempre muito calmo. Eu via no olhar dele o desgosto, a desaprovação. Então, assim, ele falava pouco, tanto para se emocionar como para demonstrar tristeza, desapontamento, no olhar. Então, assim, várias vezes ele fazia assim com a boca, ele respirava, falava, nossa, deu ruim. acabou. Então, assim, era terrível pra mim entristecer o meu pai. Então, a única figura mesmo que eu respeitava era ele. Mas por sempre me sentir muito acolhida. Ele não passava a mão na minha cabeça, ele não aprovava os comportamentos errados, mas eu sentia nele esse acolhimento, esse colo, esse descanso, essa figura que eu podia contar e que ainda que eu estivesse errada, ele estava ali para me ajudar. Agora, antes da gente continuar o assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem alguma história engraçada? Tem. Hoje até a gente dá muita risada, né? Minha mãe conta. A gente ri. Eu tinha 4 anos e eu lembro que eu estava juntando dinheiro para ir embora de casa. Ela conta, mas eu lembro, porque eu lembro a mala. Era uma mala de plástico branquinha, assim, toda arredondada, que tinha um fechinho assim em cima. E eu guardava dinheiro, moeda, tudo que eu achava ali, planejando o dia que eu ia embora. E um dia eu fui morar na escada de cima. Ia viver ali, porque não dava mais pra conviver dentro daquela casa que eu não podia mandar na casa. E aí eu fui morar na escada, deve ter durado uns 10 minutos, não sei. Parecia que eu tava realmente morando lá uma semana, mas deve ter sido rapidinho, até minha mãe me achar e me levar de volta pra casa. Eu tinha 8 anos, aí eu falei pra minha mãe assim, eu briguei, sei lá do quê. Aí eu falei, quer saber, eu vou embora. Minha mãe, Pode ir. Aí eu peguei a malinha da Turma da Mônica, aí eu peguei um pijama, uma roupa de ficar em casa, uma roupa de sair, Mirabel, uma garrafa de água e fui pro terreno baldio, do lado de casa. Olha. Aí eu comi o Mirabel todo, bebi a garrafa de água toda, aí eu falei... É melhor voltar pra casa. Fui com a roupa. Eu toquei a campainha, eu lembro perfeito, toquei a campainha, aí minha mãe abriu... Já? Abriu e fez assim, ó, pra eu entrar, eu entrei com a malinha, resignada, tipo, já era. E, né, voltei pra minha realidade. Aqui, e hoje, assim, como que você vê essa questão da rebeldia, assim, no que você se tornou, né, e onde a Camila tá hoje, nesse sentido? Eu vejo que muitas características que eu não sabia lidar e os meus pais não compreendiam, a minha mãe fala, era muito difícil educar, não tinha Google, não tinha... O pediatra não sabia as coisas, a gente não tinha acesso à informação. Então, muita coisa que tinha, ela tinha 17 anos, ela casou e foi morar em outra cidade, não tinha pai e mãe perto. Não tinha nada, era ela e eu. Então, ela fala, era muito difícil porque eu não sabia, muitas vezes, o que fazer. Muitas características que a gente não sabia reconhecer e entender, olha, é assim, isso é um problema, que era visto como um problema. Hoje, com os recursos que a gente tem, e com o amadurecimento, e com o investimento dos meus pais que não desistiram, apesar de tudo, a gente viu características que se tornaram talentos. Então, essa coisa de não desistir, de correr atrás, que era antigamente difícil, batia de frente com meu pai, hoje eu vi que serviu para eu conquistar coisas, para eu não ter medo, para... Virar uma pessoa determinada, né? Sim, sim. Não determinada no sentido de ser obstinada, né? Não, que é aquela mas coisa de não que eu passo por desistir cima de qualquer um. das dificuldades Isso. que todo mundo tem. É. Então, assim, as dificuldades não me abatiam, eu tinha sempre um olhar bom, falava, não, vou vencer, vou passar por isso, e muitas vezes eu via amigas minhas, assim, fracas emocionalmente, né? E eu conseguia atropelar e passar e conquistar muitas coisas. E até no meu trabalho hoje me ajuda muito.
com arte, com criação, esse olhar minucioso. Então, assim, eu vejo que o que era ruim, com o investimento dos meus pais, né, com a minha fé, e não desistir, floresceu, trouxe muitos benefícios que hoje eu colho. Então, hoje você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa que é proativa, você é uma pessoa que é determinada. Por quê? Porque você atravessou esse tempo e teve que aprender a lidar com essas coisas, né? Inclusive com a sua parte emocional. E além deles não desistirem, eles também não facilitaram. Então, não é... eu não desisto de você, vem aqui, minha filha. Não, tanto que fui expulsa de casa. Então, um dia eu cheguei e meu pai falou... Não dá mais, você virou um problema. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22, eu acho. Mas ele falou... A partir de agora é com você. Só que assim, é com você, mas ele foi lá e arrumou uma casa pra eu ficar. Que era a casa da sua sogra. E eu não fui pra casa dela, de pirraça. Não fui. Eu fui morar no terreirão, numa kitnet. Quando chovia, entrava água, era fedida, era feia. Tinha uma pessoa que vendia droga de um lado, do outro... Olha, mas meu pai sabia, ele ficava de olho, ele conversava, ele estava sempre ali sondando. Não houve o desamparo no sentido de te largar, mas houve a disciplina. Igual um filho, quando sai andando na frente no shopping, aí fica um monte de gente que... Essa criança tá sozinha! Você está lá de longe olhando, ele acha que ele tá andando... Mas eu tô aqui de olho, né? Eles fizeram assim. Eu acho que todos nós que, assim, tivemos questões, né, dessas ordens, assim, com os pais, é interessante que quando a gente se torna maduro, a gente reconhece o quanto que foi necessário tudo aquilo que a gente reclamava. Que dica que você daria pro pai de uma criança, de adolescente, que tem esse perfil rebelde? Não desistir. Passa. É igual a fase do recém-nascido passa, a fase de passa, se você não desistir e não ceder. Não dá pra negociar. Com crianças assim, adolescentes assim, não tem como negociar. Se você der um pouco de espaço, aquela criança atropela e ela engole. Então, tem que exigir o respeito, sim. Tem que colocar limite, tem que dizer não. Mas tem que amar, tem que conversar. Então, essa figura forte... e amorosa, precisa estar junto. Não é porque você está amando que você é fraco. E não é porque você está abrindo mão, está cedendo, que você está amando seu filho. Então, eu acho que esse equilíbrio de mostrar o limite, demonstrar a força, aqui não. Eu sou o adulto, aqui quem manda sou eu. O limite é meu, né? Eu estabeleço, a regra é assim, vai ser dessa forma. E continuar amando e continuar tendo compaixão e paciência mesmo, porque passa. A minha mãe hoje, ela fala, né? Teve um dia que eu falei pra ela assim... Eu não quero ser igual a você. Nunca. Aí teve um dia... Várias vezes assim, eu faço alguma coisa, ela fala... Eu não quero ser igual a você. Eu dirijo igual minha mãe. Minha mãe dirige muito. Ó, te elogiando, mãe. Ela dirige muito. Eu dirijo que nem ela. Ela é super organizada. Eu organizo a casa como ela. Então, assim, vários motivos que eram de briga entre a gente, hoje eu faço igual. Ela fica... Eu não quero ser igual. Então, estamos encerrando o nosso programa. Dava para falar 15 anos, né? Sobre esse assunto, para bater esse papo legal. Compartilhamento de duas ex-rebeldes, né? Mas eu espero que você, papai e mamãe, tenha sido enriquecido com esse bate-papo, né? Com esse compartilhamento e compreenda que existe sim solução, né? E que o seu papel como figura de autoridade, né? De respeito para o seu filho vai ser fundamental para que ele se torne esse adulto bacana que eu creio que é o que você tanto espera que ele se torne. Até o próximo programa.